Seguiremos atentos, hein? Monitorando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão para vocês. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ele se colocou como um dos postulantes na disputa pelo governo de São Paulo. Além dele, nomes como Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin também são cotados para compor uma eventual chapa do PT. Quem tem acompanhado essas movimentações é o Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo aqui na programação, em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência. Então, Márcio França, melhor dizendo, se coloca preparado aí para o jogo, mas jogou também essa decisão para o presidente Lula. Enfim, é aquela coisa, né? Estou preparado, mas quem vai decidir é o presidente Lula, é isso? É aquela comparação, né, Caniato? Márcio França já está aquecido, só falta Lula entregar o uniforme para ele entrar em campo. Essas foram as palavras do ministro do Empreendedorismo. Boa noite para você, Caniato. Boa noite a quem nos acompanha. Uma ótima sexta-feira. Márcio França, então, ele se autocandidatou a essa disputa. Disse que está pronto, que gostaria da oportunidade, do voto de confiança, de concorrer à eleição, então, no governo paulista. Ele que disse que concorrer aqui no estado tem uma importância a mais. Isso porque, segundo Márcio França, o estado de São Paulo tem 25% dos eleitores. E a escolha do PT aqui no estado de São Paulo tem que ser uma escolha assertiva, porque cometer um erro aqui pode custar caro demais, já que, segundo o ministro, a eleição de São Paulo também empurra a eleição presidencial. Então, conseguir votos aqui trazem votos também a Lula na candidatura para a reeleição ao governo nacional. Então, Márcio França disse que ele, pela experiência que tem, por já ter concorrido às eleições em 2018, quando na época o adversário João Dória venceu, Márcio França disse que como a diferença foi pequena, no caso ele teve 48,2% dos votos, enquanto o João Dória teve 52,1%. Márcio França disse que essa diferença pequena mostra que ele tinha sim condições de ganhar e agora com mais tempo, mais experiência, poderia vir a ser o ganhador. No caso, ele ainda falou, de uma certa forma autoconfiante, que teria mais condições de vencer essa eleição do que Tarcísio. Ele disse que dentro da própria família Bolsonaro, ele deve ter 3 vezes mais votos que Tarcísio. Disse que para Lula seria importante, já que Márcio França consegue votos de ambos os lados, segundo o ministro. Ele disse que entre os prefeitos do estado, Tarcísio não terá 10% de apoio na reeleição. Entre os deputados estaduais, não terá 10%. Se perguntar sobre mim, verá que todo mundo tem contato comigo. E finalizou dizendo que Tarcísio acaba fazendo as movimentações dele apenas em Brasília, se dizendo um apaixonado por Brasília, segundo Márcio França. Só que nesse momento ele se coloca à disposição, acaba sendo mais um nome nessa peça, né, nesse jogo de tabuleiros, para que Lula decida, já que o governo, já que o PT, inclusive recentemente eu conversei com o presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, e ele expôs que os nomes cotados pelo governo até então e que são pensados nessa estratégia é o nome de Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Fernando Haddad, para concorrer tanto ao governo como às vagas ao Senado, junto da ministra Marina Silva. Então, são nomes possíveis, agora ganham mais um nome, mais uma peça, Márcio França. E o Caniato? E vou te falar que, se bobear, ele vem mesmo, viu? Porque Haddad não quer pegar essa bucha. Geraldo Alckmin também não. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Matheus Dias acompanhando essas movimentações. Um abraço, bom trabalho para você. Chamar os comentaristas, você, Dávila, o otimismo de Márcio França se colocando à disposição para essa disputa, dizendo que teria até mais chances do que Tarcísio de Freitas. Mas não acha que, dependendo dos encaixes, ele vem mesmo? Porque Haddad não quer, Geraldo também não quer. Dificilmente o MDB bancaria Tebet. E aí? E aí tá todo mundo torcendo para que Márcio França seja o candidato e todo mundo se livra dessa bucha de perder a eleição em São Paulo para Tarcísio de Freitas. Sabe aquela troca de gentileza, Caniato? Não, por favor, você quer sentar na cadeira? Não, por favor, a cadeira é para o senhor. Então, se quer sentar aí, pode sentar. Ninguém quer essa cadeira que vai implodir em São Paulo, porque aqui já tem um candidato altamente competitivo, que é Tarcísio de Freitas. E esse otimismo só pode ter aquela coisa típica da esquerda. Esquece os números e vamos acreditar na narrativa. Todos os números que ele deu é um número completamente delirante. As pesquisas mostram claramente que Tarcísio tem chance de ganhar no primeiro turno. Então essa história que tem 10% de apoio de prefeito, 10% ali, eu não sei de onde é que ele tirou esses números aí. Mas
O fato é que o PT está com enorme dificuldade de ter um palanque competitivo em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. E isso é altamente preocupante numa eleição presidencial que vai ser muito acirrada. Você não ter um bom puxador de voto, uma pessoa forte no estado disputando a eleição, é um enorme problema para o presidente Lula. Pesquisa recente em São Paulo mostra que todos os candidatos da direita ganham de Lula em São Paulo, tanto o Ratinho quanto o Flávio Bolsonaro, né? Então, e até mesmo, tinha mais um nome que também era Ratinho, Eduardo, Flávio Bolsonaro, tinha mais um nome, 3 assim ganham. Então assim, o Lula está perdendo todo mundo em São Paulo. Então isso é um ponto muito frágil, e neste sentido o Márcio França tem razão. Se não criar um bom palanque em São Paulo, pode colocar a eleição presidencial em risco. E o PT tem enorme dificuldade. E outro grande colégio eleitoral que o PT tem enorme dificuldade hoje é Minas Gerais. O presidente Lula está desesperado aí atrás do senador Rodrigo Pacheco para ver se tem um palanque, porque vai chegar em Minas e não tem palanque. Então, se você que vai disputar uma eleição presidencial, você não tem bom palanque, nem em Minas, nem em São Paulo, vai ser difícil esta batalha. É, na verdade, uma batalha morro acima. Daí a preocupação do presidente Lula nos 2 maiores colégios eleitorais. E se você quiser esticar a corda, Caniato, o Rio de Janeiro, óbvio que tem o Eduardo Paes, que vai apoiar o Lula, mas não tem na Bahia. Terceiro, olha, nós estamos falando dos 4 maiores colégios eleitorais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, Bahia também. O governo hoje está pessimamente avaliado do PT, e quem está liderando lá, aliás, até com chance de vitória no primeiro turno, é a CM Neto. Então, Lula está com enorme problema nos 3 grandes colégios eleitorais: Bahia, Minas e São Paulo.